Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, seu canal de informações do Flamengo diariamente, sempre trazendo muita coisa com muita seriedade para vocês, e a gente pede que vocês abram a conta no Nação BRB Fla. Por quê? Por que, Paparazzo? Porque o Flamengo, né, precisa da sua ajuda, né? Então a gente está aqui sempre com os produtos ligados ao Flamengo. Fla Sandals, aí ó, chinelos e sandálias, melhor presente de Dia dos Namorados. Então adquira nas lojas do Flamengo online. Lembrando que nas lojas online você tem 5% de desconto para adquirir qualquer produto com o cupom PAPA, e com a Fla Sandals não é diferente. E também o Nação BRB Fla, que você abre a sua conta com o cupom Paparazzo, logo depois da selfie, e você está concorrendo. Dia 1º está chegando. Ontem demos 2 camisas dessa aqui. É muita coisa boa para vocês, muitos prêmios. Então, a gente sabe que abrindo a conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo, você concorre a um iPhone 12 e um manto autografado do Flamengo no dia 1º de junho, tá? Lembrando, claro, que você tem muitas vantagens, inclusive cartão personalizado do Flamengo. Então, não fique fora dessa, o link está aí no comentário fixado, junto com o show de prêmios para você ajudar a campanha contra o câncer e concorrer até um Jeep Renegade. Jeep Renegade com R$10 você concorre. E tem aí também no comentário fixado o link do Gol365.bet, que você, gastando aí um pouquinho mais de R$50, passou dos 50 de validação, você está concorrendo também a um outro manto autografado. Então, cara, é muita coisa para vocês aí, e a gente já vai chegar aqui com muita notícia do Flamengo, pedindo que você se inscreva aqui no botãozinho vermelho, acione a notificação no sininho e deixe aquele like maroto no vídeo. Bem, vamos lá. A gente tem aqui a informação com relação ao Gerson Vapo, né? O negócio não caminhou, tá? Inclusive, os torcedores franceses estão se manifestando nas redes, que acham que o valor é altíssimo, que o Flamengo já não aceitou os 25, o Flamengo busca 35 milhões de euros, pode ser até com variáveis, mas 35 possíveis, né? E os torcedores do Olympique estão revoltados. Cara, eles não conhecem o Gerson, né? Mas que bom que eles influenciam. O problema é que o Sampaoli, né, dá na telha, ele vai querer contratar do mesmo jeito. E aí a informação que a gente tem para vocês, né, primeiramente, o negócio continua hoje, ficou de ter reunião hoje, tá? E entre hoje e amanhã, com uma nova proposta, né, uma proposta mais bem explicada, uma proposta nova. Não é que o Flamengo tenha recusado a primeira, é uma negociação. E aí novos acertos vêm para ver se o Flamengo aceita. A gente torce que não, apesar de ser um dinheiro que a gente sabe que o Flamengo precisa. E aí a informação que tem aqui é que os franceses lá do Olympique de Marseille só vão retornar para a Europa quando o assunto, né, da contratação do Gerson for definido, para sim ou para não. E os representantes estão no Rio aí ainda para mais uma rodada aí de negociações com a diretoria do Flamengo. E aí o Flamengo fazendo jogo duro, querendo mais, né, para liberar. Lembrando que 35 milhões de euros com variáveis, mas mesmo que chegue a 35 milhões de euros, a gente está falando aí de mais de 200 milhões de reais, caminhando para 250 milhões de reais. É muito dinheiro. E vocês sabem de uma coisa, né? Vocês sabem por que o Sampaoli está tentando a contratação do Gerson? Porque há 2 semanas atrás eles tentaram a contratação do Vidal lá no Olympique de Marseille. O Olympique tentando a contratação do Vidal. O Vidal que está na Inter de Milão e tem contrato até junho de 2022. A gente vai falar sobre isso aqui agora. O que aconteceu? Ele não conseguiu, né? O Olympique não conseguiu contratar, mesmo a pedido do Sampaoli. Lembrando que o Vidal trabalhou com o Sampaoli na seleção chilena. Então, olha como o Flamengo, olha o gigantismo do Flamengo. O Olympique de Marseille quer contratar o Gerson, o Flamengo quer contratar o Vidal, né? Pelo menos pensa, sonha com o Vidal. O Vidal quer jogar no Flamengo, não quer jogar no Olympique, que é o time que tem o Sampaoli, seu ex-técnico do Chile.
Olha que loucura, o Flamengo dividindo as atenções aí dos jogadores internacionais. Isso é muito bacana. Mas o Sampaoli, então, acabou que não conseguiu contratar o Vidal, que fica na Inter de Milão até 2022, até junho de 2022. Paparazzo, quantos anos o Vidal vai ter quando acabar o contrato dele com a Inter de Milão? Rapaz, se ele tem 35 e agora no dia 20 ele vai fazer... É dia 20? Deixa eu falar pra vocês. Eu acho que ele faz no dia 20. Tenho quase certeza que ele faz no dia 20. 22. Ele faz 34 anos no dia 22, mas é um jogador fora de série. Você vê aí o Diego Ribas, por exemplo, como tá jogando, mesmo com a idade mais avançada. 34 anos ele faz agora no dia 22. No dia 30 de junho de 2022, quando acaba o contrato dele, ele terá 35 anos. 35 anos. E aí, o Flamengo vai contratar o jogador de 35 do nível do Vidal? Eu acredito que sim. E aí ele declarou ontem o sonho dele, né, de estar jogando, inclusive, com a camisa do Flamengo. E aí, olha só, olha o que ele falou ontem, pra gente até tá explicando para vocês a verdade, dar o papo reto. Papo reto. Não vem agora, não. Tem nada de Vidal vindo agora. Isso aí é o plano dele para final de carreira. Ele quer jogar ou no Flamengo ou no Colo-Colo. E esse final de carreira é o quê? 35 anos. Vai ter mais uma lenha para queimar um aninho aqui no Flamengo, igual o Rafinha fez. Um aninho, um ano e meio, né? E tem muita bola, tem muita lenha para queimar. Ele falou, inclusive saiu no TNT Esportes, né? Joguei com o Renato Augusto, que vinha do Flamengo, que contou tudo sobre o Flamengo. Depois estive com o Rafinha, Fierro esteve lá também. No Brasil, o maior time é o Flamengo. Isla está lá. Falei com os dirigentes quando ele chegou, perguntaram por mim. E ele ainda fala também, né? Eu sempre falo, Flamengo, Boca Juniors, América do México e Colo-Colo. Não há dúvidas de que tenho de jogar pelo Colo-Colo também. E ele falando também que ele tem o sonho, né, de jogar com a camisa do Flamengo. Então, isso ontem viralizou, aí muita gente me perguntando, o Vidal tá vindo, paparazzo? Não, ele não tá vindo. Ele não tá vindo. É apenas uma situação aonde ele tem o sonho de voltar para a América do Sul e jogar por algumas equipes, uma delas é o Flamengo, né? O Flamengo é aquele mais cita, né? Tem o Colo-Colo também, só que é meio de 2022, ele vai estar com 35 anos, beleza? Então, é isso. E agora o Sampaoli tentou a contratação e ele não quis ir para o Olympique. E agora o Olympique tenta com o Sampaoli a contratação do Gerson. Tudo relacionado, tudo interligado, né? O Arão vai completar contra a LDU 300 jogos, outro jogador de meio campo nosso que tem jogado na zaga, mas é outro jogador de meio campo nosso, completando 300 jogos. Parabéns ao William Arão. E outra informação de mercado da bola, antes da gente falar das remarcações, das situações aí da CBF, a gente trouxe em primeiríssima mão ontem. O canal Flazoeiro trouxe que os jogos seriam adiados, a gente começou a trazer a questão de quais jogos seriam adiados. Os youtubers saindo na frente em muitas situações, muitas, isso é muito bacana, de braços dados, informações lá e aqui, e a galera vindo acompanhar os canais do YouTube, isso é muito importante. Então a informação que saiu no torcedores.com é que o nome do Hugo Souza está sendo avaliado pela Udinese, tá? Então, ainda não há uma negociação ou proposta e, a princípio, o time da Udinese fez apenas uma sondagem inicial ao Flamengo. Os dirigentes da Udinese buscam no futebol sul-americano um provável substituto para Juan Musso. O ítalo-argentino tem ofertas de clubes da Espanha, França e Inglaterra. E Hugo Souza é tido como potencial para disputar o campeonato italiano. A multa do Hugo Souza, 70 milhões de euros, 450 milhões de reais. Não é isso que vai chegar. E muito se fala na situação de que se algum clube contratar, é na casa dos 6 milhões, 6 a 8 milhões de euros, né? Por exemplo, segundo fontes ligadas ao jogador, o clube italiano estaria disposto a pagar 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. Não é o que falam pra gente, tá? O que falam pra gente já de fontes ligadas a empresários
agentes lá da Europa, é que o valor não chega a tanto não, que o valor é na casa de 6, 8 milhões de euros. Vamos esperar e torcer que sejam 15, não é mesmo? Olha só, a questão, olha só, aí vamos lá. Por outro lado, o clube deseja receber 25 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos aí não, 25 milhões de euros para um goleiro, né, em início de carreira, eu não acredito. A gente teve aqui também uma outra informação, né, saindo lá na Turquia, e aí muito cuidado com essas notícias vindas da Turquia, mas nesse caso faz sentido, que eles falaram o seguinte, que o Al Nassr fez contato com o agente do Everton Ribeiro e conversas andaram. Deve ter um encontro entre eles essa semana, né? Saiu lá no MEG, na Turquia. Gente, a Raíssa Simplício, mais uma vez eu volto a dizer, no pré-jogo aqui, quem estava aqui vendo aquele show de prêmios e tal, pré-jogo aqui no Paparazzo Rubro-Negro, antes do Fla-Flu, a Raíssa falou aqui que o Al Nassr estava interessado na contratação de um jogador para a posição ali do Everton Ribeiro. Um deles é o Everton Ribeiro, o outro, eu não me lembro exatamente quem que ela falou, qual foi o jogador que ela falou, mas ela disse que eles estavam interessados em pagar de 6 a 8 milhões de euros, tá? Podendo esticar a corda até 8 milhões de euros, e que era, tá, uma situação, havia essa expectativa de que eles tentassem sim novamente a contratação do Everton Ribeiro, mas que a prioridade era esse outro jogador. Eu agora não me recordo, ela falou aqui no nosso pré-jogo. Mas se por acaso não conseguirem contratar o outro jogador e quiserem vir para cima do Everton Ribeiro essa semana e tentar contratar o Everton Ribeiro, se forem 8 milhões de euros, 8 vezes 4, 8 vezes 6,4. Estamos falando de 51 milhões de reais. O Flamengo ainda assim vai precisar vender alguns garotos, tá? Vai ser necessário que o Flamengo venda alguns garotos. Então, a gente sabe que o Flamengo... Eu não acho que o Flamengo vai vender muitos jogadores, tá, gente? Eu acho que o Flamengo só vende garotos e tudo mais se vender um jogador por um valor um pouco menor, que é o caso do Everton Ribeiro. Agora, se o Flamengo vender um Gerson, o Flamengo vai segurar, né, vários outros jogadores, e aí pode ainda negociar um jogador da base ou outro, mas a situação é essa, o Flamengo quer segurar esse time aí, o Flamengo pensa muito na questão desportiva, no retorno desportivo, para ganhar os títulos no ano de 2021. O Planeta do Futebol publicou que o Fluminense mostrou a marca da trava da chuteira do Rodrigo Caio na coxa do Casares. Não dá para ver nada, só dá para ver a coxa. Os caras são brincadeira, né, cara? E a entrada no Bruno Henrique, a entrada no Gerson. Cara, o Fred deu uma banda no Gerson de propósito. Era para vermelho. Vocês são uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho vergonha alheia. Chororô do Fluminense. Agora já não basta o do Botafogo. Agora tem chororô do Fluminense. Seu Mário Bittencourt, vai dar um jeito nessa sua TV aí, ô. Pô, chororô do cacete, rapaz. Ah... Que loucura. Passar para vocês então aqui os jogos do Flamengo, que eu falei que a gente publicou ontem, né, no Twitter e no Instagram. Então, olha só, os jogos contra o Curitiba pela terceira fase da Copa do Brasil serão remanejados, os dois jogos, para os dias 2 e 9 de junho, dos dias 2 e 9 de junho para 10 no Couto Pereira e 16 no Maracanã. Por quê? No dia 9 era o dia seguinte que tinha jogo da seleção. Então eles botam e era o jogo de volta. O jogo de ida vai ser no 10, ao invés de ser do volta ser no dia 9, o de ida no 10 e o de volta no dia 16. E as partidas do Campeonato Brasileiro, no período como Grêmio em Porto Alegre, na segunda rodada, a tendência é que fiquem como indefinidos até a definição de novas datas. E tem a situação do Palmeiras, que a gente falou ontem. O Palmeiras, o Flamengo e Vélez e Flamengo e Palmeiras, o Flamengo, como o Flamengo enfrenta o Vélez no dia 27, o Palmeiras no dia 30, o Flamengo, os jogadores só se apresentariam então no dia 31, tá? Essa seria a situação aí do... Olha só, passar para vocês aqui também,
né, que tem alguma outra situação. Vou pegar certinho aqui que eu tinha anotado aqui, galera. Não fica chateado não, é só pra gente... Mas é que eu tinha passado isso, que o Flamengo, então, os jogadores se apresentariam depois desses jogos aí, contra o Palmeiras, né, no caso, joga com o Vélez, agora, depois da LDU, o Flamengo pega o Vélez no dia 27, aí, ó, o Flamengo depois, bem, olha só, os jogos entre Grêmio e Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo pelo Brasileirão serão remarcados, então tem o Atlético Paranaense também, tá? E aí eu tinha passado isso, né, que o Flamengo, então... E o que passaram o posicionamento pra gente, que eu lembrei agora, era isso que eu queria lembrar, é pro Flamengo não dar uma vantagem na largada para as equipes rivais na luta pelo título. Então o Flamengo acabou aceitando, mudou de ideia, aceitou esse adiamento, né, de alguns jogos e conseguiu que os jogadores se apresentem depois de Vélez e Palmeiras, pro Flamengo jogar completo ali, para o Flamengo conseguir remarcar, remanejar alguns jogos ali e depois jogar contra o Coritiba após os jogadores atuarem pela seleção brasileira. O Flamengo fez certo. A gente vinha reclamando aqui, o Flamengo fez muito certo, por mais que depois os jogos fiquem empilhados, mas o Flamengo não pode, né, ajudar o começo de campeonato dessas equipes rivais nossas. E era pegar e falar assim, ah, beleza, eu aceito aí, não precisa remarcar não. CBF, não quero que remarque não, porque... eu vou jogar desfalcado mesmo e vou ajudar os meus rivais na luta pelo título. Lá na frente isso vai fazer falta. O Flamengo pensou certo dessa vez. É isso. Quero convidar você aqui a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito importante aí a sua interação, a sua ajuda, o seu compartilhamento. E claro, eu convido você a utilizar a Outsider Tours, a melhor agência de viagens do Brasil. Tá aí na descrição o @nando.outsider, @outsidertours, outsidertours.com.br. Você pede o seu desconto aí do paparazzo que eles vão te dar e vai ter o melhor preço, melhor que Decolar, que hotel urbano, é melhor que tudo. Vai na outsidertours.com.br e pede o desconto do paparazzo rubro-negro, tá certo? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.